Se você tenta em vão equilibrar sua vida e mais parece uma missão impossível, saiba que isso acontece porque você desconhece princípios básicos que eu vou te revelar aqui hoje. Eu vou te revelar 3 princípios que vão te deixar chocada. E o terceiro, esse você não pode perder por nada. Durante a minha jornada de mais de 20 anos no mundo holístico, eu passei por diversos perrengues, desde passar pela falência da minha primeira loja até ter que criar os meus 2 filhos sozinha, ao mesmo tempo que lidava com a ira de um ex-marido narcisista. E se teve uma coisa que eu aprendi nessa jornada, foi que a coisa mais desafiadora que existe é viver uma vida equilibrada nas principais áreas da vida. Sempre que uma coisa está indo bem, algo desaba só para te mostrar que você não pode ser feliz e equilibrada. Se você se identifica com isso, digita eu aqui nos comentários. Pois é, a minha sensação era de que eu estava como aqueles malabaristas que giram pratos, sabe? Mas ao invés dos pratos girarem harmoniosamente, enquanto eu cuidava de um, o outro parava de rodar. Era uma corrida para socorrer. Era exaustivo. E não raro, vários pratos caíam e eu tinha que começar tudo do zero. Nessa época, eu já havia conhecido o Feng Shui, que, como já contei aqui algumas vezes, fez uma verdadeira revolução na minha vida. Em uma semana, eu consegui um ótimo emprego, depois de ficar 2 anos desempregada. Eu consegui vender a minha casa em 3 meses. Essa casa estava encalhada há anos. Eu consegui comprar um apartamento que eu estava de olho, sonhando com ele há 1 ano. Ou seja, foi maravilhoso. Mas essa alegria, ela não durou muito não, porque logo eu levei um golpe que me levou todas as economias que sobraram da venda da casa. Eu comecei a adoecer, faltaram emprego. E 1 ano depois de empregada, eu estava novamente desempregada. Só que agora, eu tinha um financiamento para pagar, condomínio, contas, havia feito algumas prestações e tinha muitas obrigações que são comuns a uma mãe arrimo de família. Então eu fui na minha carteira, peguei a plaquinha prosperador de bolso que eu havia ganho da minha amiga, que lá na época me havia ajudado a conseguir o cargo de professora de moda no Senac. E claramente tinha me levado a me aprofundar no universo da radiônica e me apaixonar por essa técnica. Inclusive, eu costumava falar muito disso lá no Orkut. Quem é que se lembra? Eu me lembrei também da minha iniciação de Reiki e o quanto aquilo foi transformador na minha vida. Então agora, desempregada, eu voltei a fazer bicos e mantive as aulas de sábado no Senac. Mesmo assim, eu fui me endividando porque não dava para pagar as contas. Mas o que estava acontecendo? Eu estava questionando as terapias holísticas. A essa altura, eu já fazia atendimento de Feng Shui, Reiki, radiestesia, mas eu percebia que tinha algo errado porque os resultados pareciam não ser eficientes ou duradouros. E eu notei que isso ocorria com a maioria dos terapeutas holísticos que eu acompanhava. Eles não tinham clientes fiéis, a própria vida deles era de dificuldade, viviam com problemas financeiros e pessoais. Bom, para encurtar a história, depois de muitos outros cursos, analisar profundamente o mercado de terapias holísticas, eu entendi o que acontecia. E o que descobri me possibilitou tratar a minha vida de uma forma diferente, montar a minha loja e fazê-la prosperar por mais de 15 anos. Quando aí eu resolvi me dedicar a ensinar o que eu havia aprendido durante esses mais de 20 anos. Eu descobri 3 pontos importantes responsáveis pela falha nos tratamentos. O primeiro ponto, eu entendi que as terapias holísticas não dão resultados duradouros porque não são de fato holísticas. E eu explico. O que é holístico? Holístico vem de holos, que é o todo. Então, tratamento holístico é tratar o ser na sua totalidade, ou seja, todas as áreas da vida. Mas nenhuma das ferramentas holísticas consegue tratar o ser como um todo. Eu identifiquei limitações em todas elas. Eu vou dar alguns exemplos. Os florais são maravilhosos porque eles emprestam a energia vibracional, modificando o padrão da pessoa que passa a vibrar diferente, levando a um comportamento diferente. São capazes de tirar uma pessoa da depressão, melhorar o sono, aquietar a mente, tagarela. Porém, ao parar de tomar o floral, a pessoa retorna ao padrão de antes. O Reiki é maravilhoso porque a pessoa que recebe o Reiki, ela tem a sua energia restaurada. Porém, logo depois, volta ao mesmo padrão de antes, porque não há uma transformação
que traga um resultado eficiente e duradouro para a pessoa. Nenhum desses que eu citei trata o ambiente da pessoa. E comprovadamente o ambiente é determinante para trazer equilíbrio ou desequilíbrio. Ah, mas nós temos o Feng Shui, certo? Sim, maravilhoso, mas ele não ajuda a perdoar, não trata depressão, ansiedade, nem mesmo encontra ou bloqueia as energias telúricas. Portanto, depois de estudar todas essas terapias, e mais, como a radiestesia, radiônica, aromaterapia com óleos essenciais, Ho'oponopono, PNL, consciência sistêmica, constelação familiar, trauma, hipnose, entre outras, eu cheguei à conclusão: para que de fato funcione, as terapias precisam ser combinadas de uma forma estratégica. Visto que mesmo estudando de tudo o que aparecia na minha frente, cursos e mais cursos, eu percebia que os tratamentos não eram duradouros. Não basta saber um monte de terapias, tem que ser mestre em combiná-las. Dessa forma fica claro o segundo ponto. A raiz, que é o que de fato está causando o desequilíbrio, que se mostra ali como um sintoma, não é tratado. Nesse caso, as terapias, mesmo que combinadas, atuam apenas nos sintomas. Portanto, para que se consiga ter um tratamento genuinamente holístico, eficiente e duradouro, é preciso encontrar a causa raiz por trás desses sintomas, que são apenas a ponta do iceberg. Tá, mas Márcia, como que eu faço isso? Como que eu encontro a raiz? E é aqui que vem o terceiro ponto. Existem maneiras de fazer isso nas consultas dos terapeutas holísticos. Eles normalmente utilizam anamnese, aprofundam nas sessões utilizando Theta Healing, constelação, hipnose, radiestesia. Mas o que eu notei é que todas essas técnicas consomem tempo e sessões. Sem contar que quando você mesmo está tentando encontrar a sua causa raiz com alguma dessas técnicas que consegue fazer sozinha, você não tem bons resultados, porque existe um fator determinante nesse processo. Você não pode se autoavaliar, porque os seus mecanismos de defesa entram em ação imediatamente, impedindo que a causa raiz seja revelada. Então, ao perceber tudo isso, eu tive a certeza de que seria necessário fazer duas coisas. Uma, criar um exame do tipo um raio-x holístico que pudesse ser feito antes das consultas ou na primeira consulta para guiar o tratamento e estabelecer a combinação perfeita de terapias. Importante é que essa ferramenta possa ser usada para revelar os próprios desequilíbrios, driblando os mecanismos de defesa mentais. 2. Ter uma metodologia direcionada para fazer uma combinação holística estratégica entre as terapias, de forma que uma atue na deficiência da outra e que juntas foquem na causa raiz. Daí eu resolvi unir todo o meu conhecimento adquirido nesses 20 anos, mais o que eu aprendi trabalhando com tecnologia nos meus 15 anos da loja virtual, e criei um diagnóstico holístico que fosse muito mais que uma anamnese, que tivesse pegadinhas para driblar as resistências mentais que protegem a causa raiz de ser revelada. Foi então criada a ferramenta de diagnóstico holístico, a Estrela 3D. Com esse visual singelo e lúdico, essa ferramenta aparentemente simples é altamente poderosa. E com o conhecimento certo é possível chegar à causa raiz do problema que você está enfrentando e fazer um autotratamento baseado nessa causa raiz, ao invés de ficar apenas tratando sintomas, que é o mesmo que ficar secando gelo, não traz resultado. Assim você pode ser o seu próprio terapeuta. Terapeutas também podem utilizar essa ferramenta. Aliás, isso será um grande diferencial no seu atendimento, porque traz resultados rapidamente e agrega muito valor à consulta. Normalmente eu vejo o espanto no rosto das pessoas quando a estrela revela os desequilíbrios que eles nem imaginavam ter, e isso confere muita confiança. E é claro, todo esse meu conhecimento adquirido me proporcionou condições para desenvolver uma metodologia direcionada para fazer uma combinação holística estratégica entre as terapias, de forma que uma atue na deficiência da outra e juntas elas tratem a causa raiz. Bom, tanto a ferramenta de diagnóstico quanto a metodologia
são de uso exclusivo dos meus alunos da formação Terapeuta 3D. O Terapeuta 3D é um método capaz de te transformar no seu próprio terapeuta. E se você deseja saber mais, se inscreve aí no canal. Mas eu te aconselho também seguir o Instagram, é @donella, porque lá eu posto diariamente sobre o assunto, sobre as ferramentas, sobre as técnicas holísticas que trazem mais resultado quando são combinadas. E de vez em quando eu libero a ferramenta para você conhecer e fazer o seu próprio diagnóstico. E eu também vou deixar aqui o link de uma lista de espera para você se inscrever, porque eu costumo liberar de vez em quando aulas de como usar essa ferramenta, como fazer o diagnóstico. Eu libero a ferramenta também para você utilizar e ensino a metodologia da combinação estratégica das terapias. Tudo isso gratuitamente em um ambiente fechado, onde você pode tirar suas dúvidas e também recebe uma apostila. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link para você se inscrever. Agora me conta, você já havia pensado nisso? Você busca equilibrar a sua vida? Gostaria de ter o poder de ser o seu próprio terapeuta? Você já é terapeuta? Escreve aqui embaixo para eu saber um pouquinho de você. E claro, deixa aqui as suas dúvidas que eu te respondo. Um grande beijo! Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada! Mais, por favor!